Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Sociologando. E hoje falaremos sobre Maximilian Emil Weber. Dá pra perceber que ele é uma mistura de Karl Marx, porque ele tem o Max e o Karl, e ele é uma mistura de Emily Durkheim, só que só Emil e o Weber. Então é muito foda. Caramba, é verdade. Ele nasceu em 21 de 4 de 1864, morreu em 14 de 6 de 1920. A gente tá sob o poder de alguém? Se eu fosse falar nas palavras de Weber, sim, a gente está completamente sob o poder de várias outras pessoas. Ou a gente tá sendo influenciado, né? Com certeza. Principalmente pela nossos pais e leis, o governo, o, a polícia. Tudo tudo nos faz ficar embaixo de uma coisa e obedecer a essa pessoa, porque a gente não quer sofrer as consequências, basicamente. Como ele olhava pra as pessoas, como elas agiam, ele, por exemplo, na época que ele viveu, tinha mais ou menos umas 2 bilhões de pessoas. Hoje tem 8. Ou seja, como que ele prestaria atenção no comportamento de 2 bilhões de pessoas? Não tem como você viajar pra todo mundo e descobrir o comportamento de 2 bilhões de pessoas. Então ele criou uma técnica pra isso. Ele separou 4 tipos puros de ação, que é tipo algo que a gente faz, uma ação que a gente faz por nós mesmos. Então, é algo que a gente faz também sem pensar muito porque a gente faz. A tradição é uma delas. Tipo, a gente faz sem pensar e porque tem que ser. Ou seja, tipo, tem uma tradição familiar que você vai todo final de semana na casa dos seus avós para fazer um churrasco, por exemplo. É uma tradição que você faz sem perceber que você faz. E daí quando você se toca, você fala, por que eu faço isso? E é uma ação que a gente faz automaticamente, né? Tem a segunda, que são ações relativas a afetos. Ou seja, quando eu gosto de algo, eu falo, por exemplo, eu gosto de tocar piano. Então eu vou pensar, eu gosto de tocar piano, então eu vou tocar piano. É uma ação que eu faço conscientemente porque eu gosto daquilo. Ação racional relativa a valores é tipo se eu tenho algo que eu sou muito orgulhoso de fazer e que eu penso 2 vezes antes de fazer algo que eu mesmo não faria, por orgulho e por um ideal meu de valor. A quarta são as ações racionais relativas a fins. Então, eu penso que eu vou fazer e, tipo, eu quero estudar numa faculdade, eu quero me formar na Unicamp, por exemplo, e então para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que tirar notas boas na escola, para conseguir fazer o vestibular e passar na faculdade para ter uma vida boa e para ganhar dinheiro ou para ser feliz. É um exemplo. Tem uma coisa que ele fala que é que o Weber também trouxe, quer dizer que o Durkheim também trouxe, que é a coerção. Então, a gente está sendo influenciado por pessoas. E daí eu faço uma pergunta pra você, Tomás. Quem são essas pessoas que a gente obedece? E por que a gente obedece e quem a gente obedece? Que a gente tem medo. Tipo, os professores, quando a gente vai na escola. Você não vai assim na escola, beleza, não quero fazer a aula. O professor vai fazer o que com você? Vai arrancar você da sala, vai te levar pra secretaria e vai te meter um relato na mesma hora. Você tem medo do que o professor pode fazer com você, por exemplo, né? No caso, mas pode ser os pais. Você meio que tá sendo influenciado por essas pessoas, você vai obedecer elas automaticamente, assim, você não vai pensar.
não, eu não quero fazer, pronto, não vou fazer, não. A pessoa vai, a pessoa é, tá meio que um nível sobre você, assim, ela pode mandar em você. Tá, e quando se trata dessa obediência, o Weber ele separou 3 fatores, né? Um que é a tradição. No caso você. Foi o que o Vinícius falou, é praticamente a mesma coisa. Que você vai num churrasco, mas você meio que só vai porque é uma tradição. Se você não vai desobedecer essa tradição do nada. Aí tem o carisma. Que você. Uma pessoa que tem carisma, por exemplo. Uma pessoa que você se sente. Que você sente que você tá sendo meio que acolhido de certa forma. Ela tem uma. Você tem alguma. Ah, caramba, não sei como fala. Você tem um afeto pela pessoa. Exatamente, você cria afeto com essa pessoa carismática. Deixa eu dar um exemplo que o professor deu, que é no caso do Lula. Pessoas que chegam no Lula assim e choram. Eu tô vendo Lula. Tô vendo Lula ao vivo. Ele tá a 10 metros de mim, meu Deus do céu. Tipo, pra algumas pessoas é foda-se. Tô nem aí se você tá a 10 metros do Lula. Eu como Lula, eu não ligo, entendeu? Pra uma pessoa como Lula. Então, o carisma você se sente. Foda-se, carisma. Uma pessoa racional legal é tipo uma pessoa que segue as regras. Ela sempre segue os padrões. Ela é certinha. Mas não necessariamente é uma pessoa carismática. Por exemplo, o Haddad. O Haddad, ele é um cara que faz tudo o que deve fazer. Ele segue as regras, ele faz tudo certinho. Mas ele não tem carisma. E por isso muitas pessoas não gostam dele. Mas o seu carisma, por exemplo, do Lula. Se a pessoa tem um carisma muito grande, tipo, você confia na pessoa, você começa a confiar na pessoa, você se sente bem quando essa pessoa fala coisas pra você. Só que, e se essa pessoa meio que te trai, faz uma coisa que ela ia fazer, que ela disse que ia fazer, mas ela acaba não fazendo, você vai ficar puto, entendeu? Que é o que acontece muitas vezes com o presidente. Por exemplo, o Bolsonaro falou que vai fazer aquele negócio lá, tal, e vai melhorar isso. Aí no fim, ele não melhora isso. Aí você fica decepcionado, aí você vira o oposto do que você era antes. Ou seja, você não quer nem mais saber daquela pessoa, você fica com raiva dela, entendeu? Isso acontece muito. A gente sempre deve questionar as pessoas que a gente obedece. A gente deve questionar a nossa própria obediência. Então, é isso que pode acontecer de alguém estar te influenciando por ser muito carismática. Às vezes você gosta tanto daquela pessoa que você nem percebe que ela tá te induzindo a fazer algo ruim. Então sempre questione essa sua obediência que você tá exercendo àquela pessoa. E eu tenho uma frase que o Weber falava: o ser humano é um animal preso em uma teia de significados que ele mesmo teceu. O Weber, ele era racionalista, ele estudava o comportamento e como que as pessoas se relacionavam, como as pessoas agiam, tudo isso ele trouxe para esses pontos que a gente já trouxe mais pro início. Diferente do Karl Marx e do Durkheim, que olhavam para uma visão mais social, que nem nos vídeos passados que a gente mostrou. Esse daí, o Weber, ele olha mais pro indivíduo e pra escolha que ele faz. Gente, acho que a gente vai acabar por aqui. Esse foi o último vídeo do Sociologando.
nunca mais postaremos vídeos Olha, no nosso canal. Nunca diga nunca, porque talvez É tenha mais verdade. uma época de sociologia na nossa escola e a gente tenha que postar esses vídeos. É, talvez a gente faça exatamente a mesma coisa. Basicamente, a gente estava sendo controlado esse tempo inteiro pelo professor para que a gente fizesse lição de casa e para que a gente pudesse fazer coisa. Então a gente estava sobre o poder do professor para que a gente fizesse lição, para que a gente aprendesse, para que a gente pudesse ir para uma faculdade, para a gente ficar inteligente, para a gente ter uma faculdade e ter dinheiro. E se a gente não fizesse isso, ele ia ferrar com a nossa vida. Ele ia botar a nossa nota lá embaixo. Brincadeira, eu acho que. Quer Fomos dizer, obrigados a fazer isso. É. Resumindo, se você não gosta de. Como é que chama? De escravização, saia desse vídeo. Cara. Coitado do André. Cara, Colocava com isso, Vinícius. Precisando demais. quer dizer, mas por um lado também é importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não soubesse disso acima de tudo, a gente não estaria mudando nossos pensamentos e a gente não estaria começando uma sociedade. A gente Melhor. seria facilmente controlado por qualquer pessoa mais inteligente, psicologicamente falando. É isso. Muito obrigado por assistir todos os nossos vídeos. Se você não assistiu todos os vídeos, assista.